Histórias do caminho, causas atuais das aflições. Aflições. No íntimo de todas as criaturas existe o desejo de ser feliz e de afastar os sofrimentos. No entanto, Jesus Cristo nos disse: "No mundo só tereis aflições." São variadas as causas das aflições. Podemos, para melhor compreensão, separá-las entre as que têm origem em nossa intimidade e aquelas próprias da natureza em que vivemos. Assim temos várias dores que somente têm a ver com o mundo em que nos encontramos. Por exemplo, a dor causada pelo nascimento do siso, o último dos molares, é um impositivo da biologia humana. A dor pela picada de um mosquito ou de uma agulha, da mesma forma. São dores próprias de um mundo material. São dores comuns a que estão sujeitos os seres que habitam o planeta. O sofrimento faz parte de nossa vida, uma vez que em tudo existe a necessidade de ação. Nossa mente pensa, nossa vontade almeja. Mas o corpo precisa executar. Toda vez que desejamos alguma coisa, quando aspiramos algo, a necessidade de trabalhar para realizar nossos sonhos gera um certo sofrimento. Quem deseja bater recordes, vive aflições. São horas intermináveis de exercícios, disciplina rígida, com o intuito de superar as próprias limitações físicas. Dores físicas, preocupação com a classificação, um revés de última hora. Aflições de toda a sorte. Quem deseja passar no vestibular, apesar do grande esforço despendido no estudo, se aflige ante a perspectiva de não conseguir a vaga pretendida. E se esquecer tudo na hora da prova? E se não conseguir a vaga? E se precisar fazer outro vestibular? Quem deseja ser cantor, ator, engenheiro, médico passa pelas aflições das horas estafantes de estudo, estágio, aprendizagem, esforço, testes, reveses, inquietudes. Aflições. São os sofrimentos deste mundo, os empeços materiais que se apresentam. Também existem os sofrimentos causados por nós mesmos. É o resultado originado de nossas intenções, de nossas atitudes, do estado geral da nossa mente e do nosso coração. Quando tomamos decisões desequilibradas, sofremos. Quando agimos de forma negativa, teremos que recolher adiante o resultado dessas ações infelizes. Quando pensamos somente em nós, num egocentrismo doentio, sofremos. Quando desejamos que as coisas não mudem ou não terminem, sofremos novamente. Tudo passa. As paisagens mudam. Os momentos bons terminam, e os maus também. Procurando entender a mensagem de Jesus, poderemos vencer os sofrimentos do mundo, vendo-os como realmente se apresentam. Ou seja, como empeços materiais numa realidade relativa. Alargando nosso ponto de vista, poderemos vencer a melancolia e a aflição. Sem visão pessimista, venceremos os obstáculos próprios ao meio em que nos encontramos. E se optarmos por seguir Jesus, não haverá aflição que resista ao bendito remédio da fé. Todos desejamos ser felizes. Sejamos ricos ou pobres, instruídos ou não, desejamos evitar os sofrimentos. Assim, procuremos vencer as tribulações de cada dia e encontrar razões para a felicidade em coisas pequenas. Ser grato pelo que temos, pelo que usufruímos. Aprender com os pássaros a saudar o dia com um cântico de esperança. Eis uma boa fórmula para superar as aflições e começar a ser feliz, desde hoje. Aflições. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, João capítulo 16, versículo 33. No conceito comum, aflição significa um estado de profunda tristeza, mágoa ou desgosto, ansiedade, angústia. Na visão espírita, temos como oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. De acordo com Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. As causas das aflições podem se encontrar na atual existência ou remontar de tempos recuados, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, se comprometeu com as leis naturais. Em O Céu e o Inferno, capítulo 7,
Quando trata do Código Penal da vida futura, é-nos dito que o bem e o mal são voluntários e facultativos, sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para outro. Allan Kardec. Importante considerar, então, que a maioria dos males humanos, que constituem verdadeiros tormentos, derivam de atos do presente, frutos da imprudência, do orgulho, da vaidade, da ambição e dos excessos de toda a ordem, conforme assinala o Evangelho. Assim, os tormentos voluntários são em número bem maior do que os tormentos determinados pela lei de causa e efeito. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequências das escolhas equivocadas do homem em qualquer época, durante sua trajetória evolutiva. O sofrimento, sendo o padecimento de uma dor física, moral, emocional ou psicológica, está intrinsecamente relacionado ao processo de evolução do espírito, enquanto prevalecer a natureza animal sobre a natureza espiritual do ser. A pedagogia divina dispõe de inúmeros recursos para dinamizar nosso processo evolutivo, respeitando e seguindo os ditames da lei do progresso, a que tudo e todos estão submetidos. A nós, cabe o exercício do livre-arbítrio que trabalhará em favor de nossa rápida ou lenta ascensão, ou ainda como é pontuado em O Céu e o Inferno. As penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Allan Kardec. Desse modo, sendo filhos de Deus, fomos criados simples e ignorantes, tendo como objetivo e meta chegar à perfeição, fazendo uso do livre-arbítrio e do esforço próprio, contando sempre com os mecanismos de apoio e segurança oferecidos por Deus. Lembramos, contudo, que no âmbito do Código Divino não existem privilégios a ninguém, assim, cada criatura humana colherá o fruto decorrente da semente plantada, recebendo o reflexo de cada ação praticada. Compreendendo que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, devemos procurar a melhor forma de conviver em cada situação que se apresente. Temos de ter uma visão positiva da vida. A doutrina espírita colabora muito com essa percepção, na medida que revela as leis de Deus, facilitando a compreensão de tudo que se dá conosco. Nos flagelos, como vividos na pandemia do Covid-19 que afetou toda a humanidade, as pessoas se mostram solidárias, se juntam para se ajudarem e se surpreendem com o resultado positivo dessa união. O isolamento nos deu a oportunidade para refletirmos sobre a vida, ocuparmos bem o tempo com atividades nobres, enriquecedoras e nos dedicarmos mais à família. É natural que o medo abale muitas pessoas em decorrência de um flagelo, mas deve ser bem administrado, para não gerar pânico e, assim, paralisar a pessoa. O medo deixa a pessoa em situação de vulnerabilidade, porque ataca as suas defesas psicológicas. Devemos nos educar com a visão espiritual da vida, nos estimulando na coragem e na fé, sabendo que não estamos sozinhos, tampouco desamparados. Jesus está no comando de tudo. Aproveitemos a tecnologia para ocupações construtivas, atualizações e aprimoramentos, em temas de nosso interesse, usando o meio virtual. Além dessas reflexões, é recomendável a prece por nós mesmos e especialmente a prece solidária, que pode ser dirigida a todos aqueles que podem ser alcançados pelos nossos pensamentos, como familiares e amigos, profissionais que auxiliam os doentes e os que sofrem. Osmir Freire, presidente da Federação Espírita do Maranhão, de 2019 a 2022. Paz de espírito. Em face das condições evolutivas do planeta terrestre, considerado relativamente primitivo na escala apresentada por Allan Kardec, e assim o é, porque os espíritos que o habitam somos, igualmente, um tanto primários, em nosso processo de desenvolvimento intelecto-moral torna-se desafiador a conquista da paz de espírito. Esse fenômeno, a paz interior, ocorre quando conseguimos viver dominados pelos sentimentos do amor, da caridade, da compaixão e da sede de Deus. Enquanto permanecermos no cultivo do ego e das suas manifestações inferiores, não conseguiremos a harmonia necessária para uma cultura de fraternidade. A amizade sem jaça, ou seja, sem falhas, é ainda uma experiência psicológica muito rara em nossos relacionamentos, nos quais,
Porque sempre cada qual pretende ser melhor e possuir mais do que outro, a fim de oferecer-se segurança emocional. Como é natural, a maturidade espiritual dos seres é um labor intérmino, porque marchamos da sombra da ignorância para a luz do discernimento, e as conquistas transformadoras para melhor sempre ocorrem muito lentamente. Tendo em vista as circunstâncias ambientais, familiares e sociais, é-nos um desafio constante ascender moralmente na escala do progresso, na tentativa de alcançar a fatalidade para a qual fomos criados por Deus, a perfeição relativa. Cultivando mais a insensatez e a competição, raramente nos preocupamos seriamente com a forma como devemos viver com o nosso próximo e resistir às teias do mal que nos tentam envolver. A afetividade ainda se nos apresenta na forma de usufruir prazeres através da libido, sem a preocupação sincera do desinteresse de retribuição das bênçãos que podemos oferecer. Por isso e por outras razões, os relacionamentos são mal estruturados e os conceitos em torno do progresso moral parecem não ser legítimos. Quando o companheiro tomba no seu processo existencial, logo é julgado e sem qualquer reserva é contemplado pela calúnia e infâmia. E mesmo quando se mantém com dignidade nas lutas que empreende, parece que desperta mágoas, inveja e despeito naqueles com os quais, às vezes, contava como amigos ou afetos. Dá-se exatamente o contrário. São esses os primeiros a apedrejarem, o que parece fazer-lhes um grande bem-estar. Esquecem-se de que chegará também a sua hora de aflição, pois que no mundo tereis aflições, como sentenciou Jesus, ou tudo é sofrimento, conforme esclareceu Buda. Desse modo, busca a paz da consciência no teu mundo íntimo, vinculado a Deus, orando e confiando mesmo nos momentos mais tormentosos, e te sentirás inatingível pela maldade dos maus, dos teus amigos ou adversários. Não te permitas perder a paz ante a acusação dos insensatos inimigos do bem, e prossegue na luta. O Mensageiro da Paz. Divaldo Pereira Franco. Ser espírita. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Capítulo 20, item 4. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje, qual se o mundo estivesse reduzido a casa em ruínas. O espírita é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento, onde estoura a indisciplina, faz-se esteio da ordem e, onde lavre o pessimismo, ergue-se, de imediato, por mensagem de esperança. Assim sucede, porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando, muitas vezes, esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Companheiro de ideal. O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha servindo, cônscio de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. À vista disso, se muito podes realizar, a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Emmanuel. Comentários finais. Jesus está no comando, nos mostra o caminho para nossa evolução. Observemos o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, amado Mestre, és a luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica.
Federação Espírita do Paraná, Jornal Mundo Espírita. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 10, do livro Despertar da Alma, de Christian Macedo, editora Sociedade Espírita Esperança. Em 9 de junho de 2016. Osmir Freire, presidente da Federação Espírita do Maranhão, de 2019 a 2022. Texto sobre as aflições em período de pandemia. O Venerando Mensageiro da Paz, Divaldo Pereira Franco, artigo originalmente publicado no Jornal à Tarde, coluna Opinião, em 9 de março de 2023. Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 70, Ser Espírita.